Olá, prezados. Mais uma vez estamos aqui para divulgar o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores do Estado de São Paulo. Nós temos uma pauta aqui bastante extensa e eu vou procurar ser breve. Tá? Primeiramente, queria falar do Café com Candidatos. Café com Candidatos é o Sindicato das Autoescolas, a diretoria resolveu por bem convidar os candidatos da categoria ou ligados à categoria, tá? Para vir tomar um café aqui no sindicato e apresentar as suas propostas, seus compromissos com a nossa categoria, caso seja eleito. E nós já começamos a fazer nesta semana. Essa semana nós recebemos aqui o Alessandro Azevedo, mais conhecido como Boca, que é candidato a deputado federal. Ele veio, falou das propostas que ele tem em relação à nossa categoria e ele, como deputado federal, caso eleito, logicamente, pode perfeitamente atender às demandas da nossa categoria. Outro também, que também esteve essa semana tomando um café conosco aqui e apresentou as suas propostas e assumiu seus compromissos com a diretoria, caso seja eleito, é o Irã Rolim, que é um candidato a deputado estadual, também da nossa categoria. Então, o sindicato, prestigiando os candidatos da categoria, a um cargo eletivo, tem convidado, semana que vem receberemos outros candidatos aí, que seja da categoria ou que está ligado diretamente à nossa atividade. Tá bom? Desejamos boa sorte aos candidatos, é o que podemos fazer nesse momento. Sobre a convenção coletiva, já foi mencionado semana passada que assinamos com o Sindicato dos Trabalhadores da capital, né? Também já assinamos com o Sindicato dos Trabalhadores de São José do Rio Preto e região. Tá? As demais convenções ainda estão aguardando algumas questões burocráticas, né? Até mesmo relacionadas ao Ministério do Trabalho, no sistema mediador, para que sejam firmados. Então, logo firmemos essas convenções e vamos anunciando a vocês para que vocês possam entrar em contato com o sindicato e solicitar uma cópia da convenção. Todos aqueles que são associados podem perfeitamente solicitar que o sindicato enviará. Tudo bem? As bases são aquelas mesmas que nós já falamos, né? O que nós propusemos são 5% no mês de maio, né, que foi sugerido que fosse dado. Agora em agosto, mais 1,5%, agosto, setembro e outubro. Novembro e dezembro, mais 1,5%. E a partir de janeiro, 4,47% para completar o INPC do ano, que foi 12,47%. Tá? As cláusulas de cunho social, cunho econômico, melhor dizendo, como por exemplo o Vale Refeição, nós estamos dando 3% agora em agosto e os outros 4,47% a partir de janeiro. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato para que o sindicato possa disponibilizar. Nós sugerimos que mesmo nos locais onde não foram ainda convencionados, não foi assinada a convenção coletiva, seria prudente que as empresas já fossem pagando dessa forma, mesmo naquelas bases que ainda não foi assinado. Mas isso é uma mera liberalidade de cada empresa. Agora, aqueles que já estão assinados, esses sim, devem pagar nesse formato que eu acabei de citar. Tudo bem? Essa semana tivemos também uma reunião com a Superintendência da Capital para que nós pudéssemos discutir algumas questões relacionadas às bancas de exame, parametrização das vagas, né, das bancas de exame prático. Tá? Tivemos, né, o sindicato, através do seu diretor Fernando, esteve no Shopping Raposo para verificar o local onde o Detran pretende fazer uma parceria com o shopping para disponibilizar o espaço e criar uma banca de exames de moto. Tá? Isso já foi feito, essa vistoria prévia, né, no local. O Detran, juntamente com o diretor nosso, agora o Detran, logicamente, vai formalizar essa parceria com o shopping para que lá seja criada uma banca de exame para atender as autoescolas e os candidatos da Zona Sul. Tá? Divisa com a Zona Oeste, lá na região do Butantã, mas vai atender perfeitamente a Zona Sul também. Então, está em andamento esse processo. Em se concretizando isso aí, vai facilitar porque a banca que tem hoje na Ponte Estaiadinha aqui vai ficar com vagas mais disponíveis para atender as outras regiões.
tá ok? Nós vamos informando a todos vocês, tão logo estejamos aí concretizando essa parceria entre o Detran e o Shopping Raposo. Também as parametrizações das vagas estão sendo realizadas, começou pela banca B, que é a banca da Zona Sul, e estão em andamento para disponibilizar um número maior de vagas para aqueles CFCs que estão entrando e aqueles também que pretendem mais vagas, tá ok? Também tivemos uma reunião com a gerência de credenciamento, a diretoria de credenciamento do Detran São Paulo. Essa reunião foi ontem, né? E lá estivemos para discutir algumas questões relacionadas à portaria 325, porque nós estamos observando, analisando e comparando com o que nós tínhamos na 101, e estamos verificando que algumas coisas foram suprimidas. E verificamos isso. E já elencamos e já apresentamos ao Detran alguns pontos que devem ser retomados à portaria como estava na 101. Como, por exemplo, a questão do diretor-geral ou diretor de ensino poder substituir um ao outro em caso de enfermidade, em caso de férias, desde que, logicamente, seja titulado também com aquele cargo. Esse é um exemplo, né? Tem outras questões, outros exemplos que devem ser observados, que nós já observamos para o Detran e, logicamente, esperamos que isso seja reposicionado e recolocado na portaria, tá? Outra coisa que eu queria alertar a todos os CFCs do Estado de São Paulo é que a portaria 540 de 99, assim como a portaria 101 de 2016, ela tinha uma restrição quanto à autoescola, CFCs, dar aulas práticas em locais de exames, tá? E isso principalmente nos locais onde o exame é realizado na via pública, aberta ao trânsito, claro. E essa restrição foi revogada lá em 2017 e na portaria 325 ela voltou, tá? Ela voltou por quê? Porque nós temos muitas reclamações do Detran, a ouvidoria, relacionado não ao exame necessariamente que ocorre ali naquele local, mas aos treinamentos que as autoescolas e os particulares ficam, às vezes, dia e noite, finais de semana, treinando em local de exame, incomodando, inclusive, os moradores da região. Tá? Temos algumas demandas, inclusive do Ministério Público, tá? Além de moradores reclamando, aí o Detran é obrigado a retirar a banca do local e buscar um outro local, muitas vezes prejudicando a nossa atividade. E eu, particularmente, digo e defendo de que levar candidato para ficar treinando em local de exame é um desserviço à formação do condutor, tá? Uma coisa é você passar pelo local, às vezes a autoescola passa pelo local onde é realizado o exame, sem problema nenhum. Agora, se ficar caracterizado que a pessoa não está simplesmente passando pelo local do exame, e sim está treinando no local do exame, às vezes, muitas vezes com balizas montadas, a fiscalização do Detran pode sim tomar as medidas cabíveis. Nós estamos falando aqui de bancas de exame categoria B. Nós estamos falando aqui de bancas que são realizados exames na via pública aberta ao trânsito. Nós temos que observar e respeitar que existem cidades em que a prefeitura disponibiliza um espaço para que as autoescolas façam o exame e treinem. Não tem problema nenhum. Nós estamos falando dos locais na cidade onde possui o centro de treinamento e os exames também são realizados naquele local, sem problema nenhum. O que nós estamos falando é de veículos categoria B, nós estamos falando de locais de exame que estão abertos ao trânsito, tá? Esse não pode, está sujeito, segundo a portaria 325, à advertência e, em caso de reincidência, logicamente, outras medidas cabíveis. Portanto, avisem seus instrutores, avisem os seus candidatos, e sem contar que muitas vezes, eu já falei isso aqui, estou repetindo, tem candidato que vai na autoescola, você treina também no local de exame? Não, então não vou tirar a carteira aqui. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. E tem candidato que exige que tome desde a primeira aula até a 20ª que seja no local do exame. Nós não estamos condicionando o candidato nem adestrando o candidato, nós estamos formando o candidato, e para formá-lo não precisa ser num quadrilátero, num quarteirão, tá?
É importante que nós assumamos possamos assumir o nosso papel de formadores e educadores de trânsito para não incorrer nesses erros que nós vivemos até hoje. Repito, para a categoria B, tá? Exames que são realizados em via pública aberta ao trânsito. É isso que prevê aí na portaria 325. Tudo bem? Essa reunião com a diretoria de credenciamento foram trocados, conforme já foi falado, alguns pontos relacionados à portaria 325 e algumas coisas, logicamente, vão ser corrigidas, foram observadas, estão anotadas e nós vamos informando a toda a categoria, tão logo tenhamos um posicionamento. Queria informar a vocês também que, conforme a semana passada ocorreu, o Detran quer te ouvir, aquelas reuniões técnicas que o Detran promove. Semana passada foi na cidade de Araçatuba e na cidade de São José do Rio Preto. E segunda-feira próxima, dia 5, será realizada essa reunião técnica, o Detran quer te ouvir, na cidade de Botucatu, na superintendência, todas as cidades e todas as unidades de trânsito e todos os CFCs que participam, que fazem parte, aliás, dessa superintendência de Botucatu, certo? Vão estar presentes lá. Os CFCs estão sendo convidados para que possa participar das reuniões, dar sugestões, fazer reclamações, né? Sugestões para melhorar a funcionalidade operacional aí do sistema na sua região. Tá bom? Então, é importante, é fundamental que os CFCs participem dessa reunião, o Detran quer te ouvir. É o momento que o Detran vai até vocês, para que vocês possam se manifestar, reclamar, elogiar também, não custa nada, né? Quando for necessário, quando assim for, tá bom? Então, participem. Vai ser dia 5, segunda-feira próxima, na cidade de Botucatu, para Botucatu e região, tá? No caso, a nossa reunião está marcada para as 12 horas, que é dos CFCs, às 9 horas dos médicos psicólogos, às 11 horas dos despachantes e às 12 horas das autoescolas e CFCs. Portanto, compareçam, participem, é muito importante. É o momento que temos para poder interagir com o Detran nessas questões. Tá? Eu queria aproveitar agora, dar uma pausa para que pudesse chamar o nosso diretor, o Celso Barbosa, de Araraquara, para que ele possa se manifestar a respeito da consulta pública, que nós vamos falar na sequência a fala do Celso. Eu sou o Celso, da diretoria do Sindalto Escola, e mais uma vez estou aqui a convite do presidente Guedes para fazer uma convocação a você, instrutor, teórico, diretor de ensino, diretor-geral e a todos do segmento de Centro de Formação de Condutores, tanto o segmento A, teórico, como o segmento B, o prático. Estou aqui para te chamar a atenção que nós estamos aí prestes a terminar a consulta pública. A consulta pública de suma importância para a nossa categoria termina no dia 8/9. E a consulta pública é uma maneira de se manifestar, é uma maneira da gente se preservar. Dessa forma, você vai estar lutando pelo segmento da categoria. E é um momento que a gente tem para também ter visibilidade perante a sociedade. Porque não adianta agora a gente ir para as redes públicas, ficar batendo papo entre si, ou trocando ideias entre si. Claro, trocar ideia é importantíssimo. Agora, o mais importante é que você entre nessa consulta pública e participe dessa consulta pública. Coloque ali a sua indignação de que a formação dos condutores na parte teórica é de suma importância no nosso país, pois os alunos que chegam até nós, com 18 anos para cima, até então eles não têm contato com o Código de Trânsito brasileiro. Então, o ensino dentro do Centro de Formação de Condutores é fundamental para um trânsito melhor. Melhorar? Sim, podemos melhorar. Agora, acabar? Não. Eu quero ensinar. Ótimo, Celso, obrigado aí pela sua manifestação. E você colocou muito bem, é muito importante a participação de toda a categoria, de todos os entes envolvidos no processo de formação de condutores. E quando eu digo todos os entes, não é só quem é instrutor, diretor, secretária, diretor-geral, diretor de ensino proprietário. Não. Convoque os seus familiares também para que eles entrem, tá,
no site do sindicato tem o passo a passo, participe dessa consulta pública. É o único remédio, é o único meio que nós temos aí para combater essa excrescência, aliás, desculpe o erro, que é acabar com a formação teórica do futuro condutor. Tá? O Celso bem disse que é o único momento em que o candidato hoje tem contato com a legislação de trânsito, com a formação teórica, com a educação para o trânsito, é o único momento que tem. Por pouco que seja, mas é o único momento que tem. De ele ser preparado teoricamente para depois ir para a via pública, respeitando a legislação de trânsito que ele passou a ter conhecimento dentro de um CFC. Então, até o dia 8, essa consulta pública está aberta, o site do sindicato está disponível para que vocês entrem. É complicado? É meio complicado entrar nessa consulta pública, porque realmente parece que eles fizeram para que as pessoas desistissem de fazer. E nós temos que ser resistentes. Nós temos que participar dessa consulta pública para poder discutir o resultado dela lá na frente. Então, pessoal, é muito importante que vocês entrem, respondam, tá? Demonstrem a sua insatisfação com a abolição da formação teórico-técnica para os futuros candidatos a condutor. Tudo bem? Agradeço, muito obrigado, uma boa tarde.